A FIA Fórmula 3 teve os testes de pré-temporada concluídos no final dessa semana em Barcelona, e o brasileiro Rafael Câmara marcou presença. Bora falar sobre como foram os 3 dias de teste e as expectativas para a estreia de Rafa na Fórmula 3. Fica comigo que esse é o box da F1. A FIA Fórmula 3 é a segunda principal categoria de acesso à Fórmula 1, ficando um degrau abaixo da Fórmula 2, e sendo a primeira categoria mundial de Fórmula onde os melhores pilotos de várias partes do mundo se encontram para competir. De forma geral, a escada de ascensão após a saída do kart para grande parte dos pilotos é competir primeiro na Fórmula 4 de seu país, após isso migrar para a Europa e disputar mais uma temporada de F4 ou então ir já direto para a FRECA, que é a Fórmula Regional Europeia e geralmente é o passo anterior à subida à Fórmula 3. Após a FRECA, os melhores do mundo chegam à Fórmula 3, formando um grid grande com 30 carros que viajam o mundo junto com a Fórmula 1 e a Fórmula 2 em um total de 10 etapas, começando na Austrália junto com a Fórmula 1 e terminando no dia 7 de setembro junto com o GP de Monza, também de Fórmula 1. O formato de disputa também difere das outras categorias de base anteriores à F3, sendo bastante similar ao da F2. Na sexta, o quali define o grid de largada para a corrida principal, que acontece no domingo. Já a corrida sprint, realizada no sábado, conta com um grid invertido, onde os 12 primeiros carros invertem posições, ou seja, o pole position da classificação larga em 12º no sábado e o 12º larga em primeiro, e assim por diante. O ganhador da corrida sprint leva 10 pontos e o da corrida principal, do domingo, leva 25. Além disso, para a temporada de 2025, a F3 estreia um novo carro, com inspirações no regulamento de 2022 da Fórmula 1. O novo chassi, produzido pela Dallara, traz um design mais fluido e bonito, mas com dimensões similares ao do carro anterior. O motor, coração do carro, se mantém o mesmo, um V6 aspirado de 3,4 litros com 380 cavalos, que leva o carro de 0 a 100 em 3 segundos, de 0 a 200 em 7,7 segundos e alcança uma velocidade máxima de 300 km por hora. Mas falando do que interessa, os treinos em Barcelona começaram de forma um tanto atípica, principalmente para Rafa Câmara. Algumas equipes, como a Trident, equipe de Rafa, não pisaram fundo no primeiro dia e aproveitaram a sessão para fazer testes com o novo carro. Com isso, a Trident marcou os 3 piores tempos do dia, e o mexicano Noel León, da Prema Racing, cravou o tempo mais rápido com 1:27.711. Já no segundo dia, León caiu para 10º colocado e viu o húngaro Nikola Tsolov marcar 1:26.618 e ser o primeiro do dia. Além de ser o mais rápido, Tsolov também foi o piloto que mais completou voltas durante o dia de treino, com 94 no total. Tsolov disputou a Fórmula 3 em 2024 e venceu impressionantes 3 corridas durante o ano passado. Porém, foi muito inconstante ao longo da temporada, tendo ficado fora dos pontos em mais da metade das corridas. Com isso, acabou ficando apenas em 11º ao final do ano. Para se ter uma ideia, o campeão da temporada do ano passado, Leonardo Fornaroli, não venceu nenhuma corrida ao longo das 20 provas do ano, mas foi muito consistente e com isso se tornou campeão. Foram 7 pódios e pontos em 18 das 20 corridas disputadas. Ou seja, uma constância extrema garantiu a Leonardo o título da Fórmula 3. Além de Tsolov, quem também se destacou no segundo dia de treinos foi o rookie Tuka Taponen, que foi vice-campeão da FRECA no ano passado, perdendo o campeonato para Rafa Câmara. Falei sobre ele em diversos vídeos quando cobria a FRECA em 2024. Taponen foi um dos principais rivais de Rafa e deve se tornar novamente um dos candidatos ao título, dessa vez da Fórmula 3. Em terceiro, Noah Stromstad, companheiro de Rafa na Trident, marcou também um bom tempo. Já Rafa apareceu dessa vez no top 10, em oitavo, à frente do outro companheiro de equipe, Charles Wurz. Esse dia talvez tenha sido o mais fiel ao que veremos na vida real durante a temporada, pois o último dia a chuva caiu e embaralhou o grid. Tsolov, Taponen e Rafa Câmara devem ser os principais nomes na briga pelo título em primeira análise. Tsolov se mostrou extremamente rápido no ano passado,
mas pouco constante. Se conseguir estar mais frequentemente nos pontos, pode subir muito suas chances de ser campeão no atual ano, pois velocidade o húngaro claramente possui. Já Toponen e Rafa disputaram a freca pau a pau no ano passado e já provaram também ser extremamente rápido. Por fim, outros pilotos que podem surpreender são os demais pilotos da Trident, companheiros de Rafa, além também, obviamente, dos pilotos da Prema, que é a equipe dominante da Fórmula 3 nos últimos anos. Nesse ano, os pilotos da Prema são Noel Leon, que fez o primeiro tempo no primeiro dia de treino, Brando Badwer e Hugo, piloto americano da academia da McLaren. Outros dois pilotos que venceram corridas na Fórmula 3 em 2024 e podem também disputar o título nesse ano são Mari Boia e Tim Truemanitz. Porém, andando de Campos e MP Motorsport, não devem contar com os melhores carros na disputa. Por fim, como falei, no dia 3 a chuva caiu em Barcelona e os tempos não podem ser tão levados a sério. Mesmo assim, Rafa Câmara conseguiu sua melhor colocação no terceiro dia, marcando o terceiro tempo. Callum Voising marcou o primeiro tempo e os experientes Tim Truemanitz e Mari Boia fecharam o top 4. Vale comentar que desses 4, apenas Rafa é rookie na categoria nesse ano, que demonstra capacidade muito boa de adaptação do brasileiro a novas condições de pista e de carro. Por fim, os últimos 2 dias de treinos demonstraram que Rafa está de fato na briga pelo título em 2025, algo que já esperávamos desde o ano passado. Mas obviamente a disputa será muito acirrada, como todos os anos é na Fórmula 3. Com carros novos, as equipes mais experientes não têm tanta vantagem, pois precisam conhecer os carros assim como as demais, o que anula possíveis vantagens que as melhores equipes dos últimos anos tem em relação às demais. Exemplo disso foi o desempenho da Prema na Fórmula 2 no ano passado. Conhecida como uma das melhores equipes do grid, tanto na F3 quanto na F2, a Prema sofreu muito com o novo carro da F2 em 2024. E mesmo contando 2 pilotos do calibre de Kimi Antonelli e Ollie Bearman, para muitos os melhores do grid, terminou a temporada apenas em quarto, após um começo muito ruim de temporada. Ou seja, estar na Trident esse ano, que está junto com a Prema como as melhores equipes do grid da Fórmula 3, talvez não garanta que Rafa terá um carro perfeito em todas as corridas, mas certamente é melhor do que andar de VAR ou de Campus Racing, por exemplo. Por outro lado, uma coisa boa de termos carros novos é que isso faz com que todos os pilotos sejam praticamente rookies. Ou seja, pilotos que já têm uma temporada de Fórmula 3 na bagagem, como Tim Truemanitz e Mari Boia, não começam a temporada com tanta vantagem como se estivessem com o carro antigo, pois também precisam descobrir e pegar o jeito dos novos carros. Isso é tão real que os tempos da pré-temporada já demonstram que os rookies estão andando junto com os pilotos mais experientes, e deve ser assim ao longo do ano. O que precisamos aqui é que Rafa se adapte o mais rápido possível ao novo carro da Fórmula 3 e esteja toda a corrida no top 12 nos qualifies. Com isso, Rafa se mantém perto dos pontos em todas as corridas, seja a sprint ou a corrida principal. E como disse, ganhar corrida é um detalhe na Fórmula 3. O importante é marcar pontos em todas as etapas, e com isso chegar ao final da temporada disputando o título com os principais pilotos da categoria. Fazendo isso, Rafa poderá dar seu último passo rumo à Fórmula 1, que é subir para a Fórmula 2 em uma boa equipe. Tudo depende de como seu ano na Fórmula 3 vai decorrer. Vale lembrar que Rafa está na academia de pilotos da Ferrari, que facilita muito o contato com grandes equipes e também garante uma grana e também garante um apoio financeiro para que Rafa consiga dar o próximo passo em direção à Fórmula 1. Mas e aí, você acha que Rafa tem condições de ser campeão no primeiro ano de Fórmula 3, assim como fez Gabriel Bortoleto? Comenta aqui. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!